Tá. Eh, Nós poderíamos dizer assim, o entendimento em 3 ou em 7 é só separar um pouquinho mais. Se você pegar no topo e na base, vamos lá, em cima de tudo, no espiritismo é o espírito, na apometria seria o corpo átmico, centelha divina. E embaixo dos 2 é o corpo físico. Então legal, o que muda é o intermediário entre o 2 e o 6 na apometria, e o número 3 que seria o número 2 aliás, que seria no espiritismo. Então é você pegar o espírito e separar em repartições, para entender cada pedaço, digamos assim. Porque o espírito em si, ele agrega muitas informações, você poderia separar em setores diferentes, vamos lá. Então o corpo, etérico, ele é a sede dos chakras, e ele cuida da vitalidade do corpo físico, então ele cuida dessa parte. Os outros vão cuidar de outras partes. Aí o corpo astral, ele também pode ser dividido em corpo astral superior e inferior, onde vão ficar sentimentos e emoções das pessoas. Sentimentos e emoções. Então, quando nós desencarnamos, o que fica aqui na Terra? Fica o corpo físico e fica o corpo etérico, digamos assim, certo? O ectoplasma, o corpo etérico. Dura algumas horas, dias, depois decompõe o etérico. Vai para o astral o quê? O corpo astral. Esse é o corpo dos espíritos, é o corpo astral. E isso que é interessante, porque o astral, que eu falei sentimentos e emoções, ele leva tudo que você tem de sentimentos, emoções e mais coisas também, que vai levar mental inferior, mental superior e búdico. Vamos lá. Então, uma pessoa quando desencarna, ela leva todos os problemas dela, todas as virtudes e os defeitos, vai tudo para o astral. Se ela era raivosa, se ela era descontrolada, ela leva tudo. Poderia ter ficado na Terra, né, mas não fica, infelizmente. Então a pessoa não ganha um parzinho de asas, ela leva as imperfeições também para o astral. Por isso que volta nas próximas para corrigir. Então vamos lá. Apometria físico, etérico, astral, aí mental inferior. O mental inferior, ele cuida mais do raciocínio lógico, matemático, igual eu falei, continhas, calcular a distância dos objetos. Eu quero pegar o meu relógio aqui. Eu tenho que ter uma noção. Quando é criança, você não tem essa noção, você derruba tudo. Aí você vai com o tempo adquirindo distância, altura, tal. Então, raciocínio lógico matemático, contas, o cotidiano aí. O mental superior já seriam mais ideias, teorias, elaboração de fórmulas, seria música, arte, uma coisa mais sublimada. Então vai indo de baixo para cima do corpo físico até o espírito, vai igual chakras também sublimando, né? Então, físico, etérico, astral, mental inferior, mental aí superior, seria essas questões. Aí búdico, búdico é o último antes de chegar no espírito. O búdico, ele vai armazenar todas as informações das encarnações que você teve. O búdico, que vem da palavra Budi, que é iluminado, né, em sânscrito, por isso que o Buda, o nome é de um ser humano que foi iluminado. Ali ficam as experiências que você teve. E há uma orientação, um ensinamento sobre esse corpo que diz o seguinte: tudo que você vivenciou aqui, né, chega até o búdico. Se foi aproveitável, então está ticada essa experiência, você não precisa repetir ela. É igual uma matéria na escola. Fez as provas, passou de ano, tirou mais do que 7, acabou, eliminou matemática. Tirou 4, volta para fazer matemática. Entendeu? O que você não conseguiu aproveitar, você volta para repetir as experiências. Por isso que algumas pessoas falam: eu passo por essa experiência várias vezes e não muda. Não muda porque você não mudou também. Então você não assimilou o que precisava, você está vendo pelo um ponto de vista errado, você está sendo teimoso. Aliás, veio uma dica aqui, obrigado. No umbral está cheio de gente teimosa, viu, pessoal? No umbral não tem só gente que fez o mal, não. Tem gente teimosa que não quer mudar. Não quer mudar, não vai fazer o bem. Então, se o céu ou as colônias superiores evoluídas são só de pessoas que fizeram o bem, você é teimoso e não fez, você também não vai para lá, certo? Então não são só pessoas ruins, né? Tem pessoas que não fizeram o bem, então também não vão subir. Ok? Então o búdico é isso daí. Um amigo meu, também professor de apometria, ele falou uma vez uma frase muito legal que acho que vale a pena a gente citar aqui, que ele falava assim, ó: tudo que a gente faz na Terra, bem legal isso daí, tudo que a gente faz na Terra tem duas opções: ou te aproxima de Deus, ou te distancia de Deus. Tirando aqueles que ficam inertes, que nem aproxima e nem distancia, né? Mas se você quer ir para o paraíso, ser salvo, ir para um lugar melhor, você tem que
orar e vigiar e tentar fazer as suas ações e pensamentos mais voltadas para se aproximar de Deus, né. Então, por exemplo, eu estava falando isso ontem à noite. Ontem nós fizemos esterilização, no finalzinho eu bato um papo lá com o pessoal, é 1 hora de esterilização e 1 hora de bate-papo, já dá para uma espécie de uma mini live. A gente tem que ficar avaliando no dia a dia tudo que a gente faz, se está se aproximando de Deus ou não, o que você está fazendo. Por exemplo, senti vontade, uma pessoa me fechou lá de carro, estou vindo para cá, me fechou, me deu vontade de bater nessa pessoa. Eu vou avaliar, se eu bater nessa pessoa, estou fazendo algo que me aproxima de Deus ou me distancia? Distancia, então não vou fazer isso. Ah, mas o cara me fechou, eu não posso passar essa vergonha, é o meu ego falando. Eu vou vigiar isso daí. E eu senti atração pela vizinha que é casada, então eu vou forçar uma situação com ela. Eu vou me aproximar de Deus ou me distanciar de Deus? Tudo assim, eu quero o terreno do vizinho, né, guerras, Rússia, Ucrânia. Vai me aproximar de Deus ou vai me distanciar? E se eu matar outro, vai me aproximar de Deus ou vai me distanciar? E se eu usar drogas, vai me aproximar ou me distanciar? Se você conseguir fazer isso no dia a dia, orar e vigiar, aí você vai saber o que está te levando próximo de Deus ou não. Tá? Porque tudo isso vai ser computado, né? Quando a gente desencarna, nas questões de EQM, vários relatos, você vai rever tudo que você fez na vida e a reflexão do que você fez nas outras pessoas. Se você causou dor em alguém, você vai sentir a dor dessa pessoa. Se você causou bem para alguém, você vai sentir o bem dessa pessoa que recebeu de você. E aí você vai reavaliar tudo. É o búdico talvez falando ali. Deixa eu ver se você quitou. Aqui você passou, aqui não, aqui vai voltar, aqui vai voltar. E aí a gente faz a preparação para a próxima reencarnação. E o último corpo, que é o átimo, que é a centelha divina, que aí eles falam aí que do mental superior, o búdico e o átimo, principalmente, nem dá para explicar muito, porque não tem mecanismos, né? Lembrando que isso daí é só uma avaliação espiritual ainda, não tem maquininha para registrar isso, né? Não dá para colocar no microscópio eletrônico para saber como é que é. Isso daí são relatos só de clarividentes. Tem até cores dos corpos e formatos, tá? Formato de estrela, de sol, disso, daquilo. Quem é clarividente. Belezinha? É bem no estilo dos corpos estudados pela teosofia, né? Teosofia, pela teologia da Blavatsky, vem os 7 corpos pela teosofia, que vamos dizer que foi assimilado e percebido e estudado dentro da apometria. Deixa eu fazer um comentáriozinho. Que você perguntou, eu não cheguei nessa parte, mas me veio agora. O Lacerda, quando começou a desenvolver, ele muito estudioso da área de exatas, de humanas, tudo mais, muito conhecedor, quase igual o Kardec, assim, diria, né, de muito conhecimento. Ele percebeu que os corpos espirituais tinham diferença de um para o outro, então ele incorporava os corpos espirituais e não espíritos no começo. O começo da apometria tem grupos bem tradicionais, bem antigos, que trabalham assim até hoje. Então ele pegava uma mesa, imagina uma mesa, colocava 4 médiuns na mesa e ele ficava numa ponta. E ele falava, olha, você traz o corpo astral, você o mental inferior, você o mental superior, entendeu? E aí a pessoa relatava o que ela estava sentindo. Então ele ia diagnosticando o defeito, o problema da pessoa aí. Acontece, né? Todavia, porém, entre tudo contanto, que há espíritos ligados a nós, aos chakras e aos corpos. Depende da desarmonia que nós tivemos. Então, digamos assim, se você prejudicou alguém usando muito a questão mental, você vai ter, digamos, obsessões ligadas ao seu mental, pela inteligência. Por isso que até algumas pessoas vêm com deficiências depois, a gente vê isso direto, pessoas que tiveram inteligência muito grande e que usaram só para fazer coisa errada. Em vez de fazer coisas boas para ajudar as pessoas, foi só para destruição, para guerra. Muitas pessoas que usaram a mediunidade para guerra, como oráculos, consultas, eles vêm às vezes com problemas mentais. E aí vai depurar aí, então o problema está aí. Se é uma questão física, uma criança que nasceu com problema cardíaco, na outra vida apunhalou uma pessoa e matou. Vem plasmado um punhal no coração dela e prejudica até o físico. Tudo consequência de outras vidas, né? Ok? Então no começo o Lacerda fazia assim, ele incorporava os corpos, depois foi se aprimorando, incorporando os espíritos, que é mais fácil. Num grupo que eu participei, esse grupo que eu montei no ano 2000 e que eu saí há 3 anos já agora, nós tentamos fazer essa incorporação dos corpos, mas não casou muito bem. A gente está mais habituado a incorporar espíritos do que os corpos, né? Mas tem grupos que aprendem como incorporar
os corpos Uhum. e falar. Tem daqui a pouco você me pergunta sobre personalidade, eu tenho que Era a falar isso próxima também. pergunta. Então É, já a tá vendo? próxima pergunta Clarividência era aqui, o essa, negócio o que é a personalidade vamos lá. e se era Já possível e como que se dá também essas incorporação da personalidade da própria pessoa que está passando pela apometria. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.